Salve, salve, bom dia, agora 10 horas, 2 minutos. Vai começando aqui pela PAN, mais uma edição da nossa revista radiofônica. Sim, aqui tem informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa terça-feira. 13 de março de 2018, vem com a gente, sejam bem-vindos. Tudo ou nada, advogado de Lula e ex-ministro da mais alta corte do país, Sepúlveda Pertence, consegue marcar reunião com a presidente do Supremo, Carmen Lúcia. Pode isso, Tonholi? Hã? Pode? Pode? Daqui a pouco você conta pra gente, beleza? Sim, Arnaldo. Tome nota, apresentador da Atena vacila e deixa vazar o número do celular do prefeito de São Paulo, João Dória, ao vivo durante o programa Brasil Urgente. Ontem o Tucano confirmou que vai renunciar ao cargo para disputar o governo paulista. Pro olho da rua, um dos mais importantes maestros dos Estados Unidos, James Levine, é demitido sob acusação de assédio sexual. Ele era o cara do Metropolitan Opera de Nova York. Esses são alguns destaques do Morning Show que está apenas começando e você é o nosso convidado especial desta terça-feira. Vem com a gente. Bom dia, Paulinha. Olá, senhor Edgar. Vamos lá, qual a nossa hash nesta manhã? Você sabe que a gente tem um departamento de produção aqui no programa? São 170 pessoas, né? Com telefone na mão 24 horas, tentando trazer os melhores convidados aqui no Morning Show. Mas tem uma figurinha que tá difícil. Tá muito complicado de trazer. A gente tenta e nada. E essa pessoa... Pablo Vittar. Até já desconfiava que seria ele. Gente, como é difícil. Ou melhor, droga, seria hein? ela. Nossa, eu quero ver você mesmo, falar hein? quando ela estiver aqui, Caio. É isso que eu quero. Que ruim, eu tô louca pra ver esse encontro maravilhoso entre Caio e Pablo Vittar. Eu tô falando que eu lamento que ele não venha. Eu sei. Você é desse tipo. Então, é o seguinte. Eu queria falar com o nosso Morning Squad, com esse pessoal que ajuda a gente a levantar as tags no Twitter todos os dias. Você vai fazer um apelo, né, Paulinha? Eu vou pedir pra que vocês sejam o nosso canal pra gente chegar a Pablo Vittar. E que ela finalmente marque uma data e esteja aqui com a gente no Morning Show. Eu sei que vocês têm Não, gifs, galera, deixa quieto, é brincadeira da Paulinha. vocês têm memes e até quem talvez não concorde que Pablo é um sucesso, pode achar interessante esse encontro, não é verdade? De Caio com Pablo, já que Caio tem muito a dizer. Acho que vai ser demais esse dia. Então, vamos me ajudar, né? Vamos me ajudar aí com a hashtag Vá ao Morning Pablo. Eu sei que você sabe que se for @Pablo Vittar, fica sabendo mais rápido, né? Então, por favor, me ajudem, coloquem gifs, coloquem memes, justifiquem essa vinda aqui nesse programa, que eu acho que vai ser muito maravilhoso. Hashtag Vá ao Morning Pablo. Com 2 L's, tá, gente? Acho que vai ser lindo o Caio com essa sinceridade dele. Eu quero ver como é que funciona no ao vivo. Ai, hein? Ai. Vamos lá. Venha ao Morning Show, Pablos, estamos te esperando, né? Com todas as facetas para conversar e trocar uma ideia com a gente aqui no Morning Show. Afinal de contas, já estamos tentando, né? Não é de agora, hein? Seu amor me pegou. Caio Rocha, galera! Olha lá. Ó, se alguém além da minha mãe gosta de mim, faz uma campanha contra também. Não, mentira, tô brincando. O cara deve ser gente boa. Seria legal o Caio dando uma reboladinha aí, dando uma dançadinha, hein, Caio? Olha, quem acompanha o Caio no Olha aí, Spotify sabe. Pode acompanhar a que, Paulinha. De repente ele já ouviu essa música, sei lá. O Caio tá fazendo cena aqui, gente. Tô falando que eu já vi esse cara dançando Pablo Vittar em festas. Para por aí. Olha aí. A verdade vem à tona aqui no Morning Show. Olha que outra forma de você interagir com a gente é pelo nosso WhatsApp. Sim, 11 931 17 1009 é o nosso número, meus caros ouvintes. Quem vocês gostariam que viesse ao Morning Show? Aproveitando o embalo aí do pedido aí, da súplica de Paulinha a Pablo Vittar para que ela venha ao programa, eu estendo aqui a vocês. Quem vocês gostariam de conferir aqui na nossa bancada? Vai lá,
Manda pra gente a mensagem em áudio ou em vídeo 11 931 17 1009, tá bom? Seja convincente, venda bem o nosso programa, tá bom? Quem você gostaria de ver aqui na bancada? 11 931 17 1009 é o nosso WhatsApp. No mais, você pode assistir tudo que acontece aqui no Morning Show pelo aplicativo da PAN, pelo nosso portal jovempanfm.com.br. Também transmitimos pelo nosso canal youtube.com/morningshowjp e as mídias sociais. Estamos no Instagram e no Facebook, beleza? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na PAN, porque o Morning tá só começando. Ô, Edgar, uma coisinha aqui que tá explodiu aqui no Atenção, hein? Atenção. Explodiu no push-up do Washington Post que o presidente Donald Trump acaba de demitir seu secretário de Estado, Rex Tillerson, que era o homem forte do governo Trump, e colocou no seu lugar o diretor da CIA, a Central de Inteligência, o Mike Pompeo. Pra você ter uma ideia, é como se o Lula tivesse naquelas épocas demitido o Zé Dirceu. Lembrando que o Tillerson era o cara mais próximo do governo russo, era ele que antes do governo Trump negociava acordos bilaterais com o governo russo. O bicho tá pegando. Eu sei que a cada dia que passa, a cada notícia que chega, a gente percebe que o Trump tava mais ligadinho com a Rússia do que a gente poderia imaginar. Limpou a barra demitindo o contato dele. E é importante lembrar que agora isso ainda vai ter muito desdobramento, porque o Trump teve que comprar a briga com muita gente para manter o Rex Tillerson. Aliás, não só manter, pelo fato de indicar e colocar ele lá no lugar, todo mundo falou, pô, mas o cara nunca ocupou um cargo público, ele nunca foi nada. O que você tá colocando ele num cargo tão importante? O Trump falou, não, pera aí, vamos manter o cara, eu confio nele. Só que ele era um magnata e tal, um empresário cheio da grana. E agora a nomeação dele foi bastante conturbada à época. Ontem a gente encerrou o Morning Show falando da convocação do técnico Tite para os amistosos da seleção brasileira contra a Alemanha e a Rússia. E hoje a gente abre o noticiário no assunto, pessoal, porque o Neto causou de novo. Deu piti, Vini? Deu piti e assim como no ano passado, então a gente já pode considerar que a seleção brasileira começa a realmente, de fato, trilhar o seu caminho para o hexacampeonato. Já que Edgar, se apostou, porque né? Porque no ano passado o piti do Neto fez efeito para quem? Para o Corinthians, né? Que acordou, venceu aquele jogo contra o Palmeiras, depois do Neto ter ficado revoltado após uma derrota para a Ponte Preta. Então, quem sabe toda essa revolta do Neto não faça efeito também na seleção de Tite, que realmente, depois que ele fez a convocação ontem, alguns nomes como Fagner, como Rodrigo Caio, como Neto, como William José, principalmente, que nunca tinha sido chamado, causaram as mais diversas reações dos torcedores, né? Depois a gente vai analisar mais friamente essa lista, mas vamos ver então o que o Neto falou pro Tite, mostrando até, Edgar, uma camisa do seu Guarani. Vamos ver. Grande bugre. No programa dele, né? No programa dele. Solta aí, Bruno. Olha lá. Deixa eu ficar de joelho, né? Só um minuto, só um minutinho. Ô, Tite, Olha lá. você tá de sacanagem, né? Você virou político agora desse país aqui, né? Você não é mais o Tite. Você não é o cara que vestiu essa camisa aqui, ó. Que teve Careca, que teve Zenon, que teve Djalminha. Camisa do Luizão, Guarani. Eu. Temos João igualzinha. Paulo, Renato. Você não vestiu essa camisa aqui? Você vai convocar o William José? Você tá de sacanagem? Rodrigo Caio? Você tá de brincadeira? Você vai convocar o Tyson, que tem 2 gols no ano. Aí você não convoca o Dudu. Ah, mas o Dudu não tá jogando bem, mas tem 3 anos que o Dudu tá jogando muito. Você não vai convocar o Gustavo Scarpa? Você não vai convocar o Lucas Lima? Você vai convocar o Neto? O Diego Cavalieri arrebentou no Fluminense durante 5 anos, você nunca deu uma chance. Você nunca deu uma chance. O Marcelo Groi, campeão, você tá virando político, você e o Edu Gaspar aí? Você vai querer perder a Copa do Mundo, como perdeu em 2006 em Vegas, como perdeu em 2010 na África do Sul com o Dunga, como perdeu aqui em 2014 com o Filipão. Pô, você tá de brincadeira, você, do Gaspar, vocês todos, vocês vão querer perder uma Copa do Mundo, o Felipe Coutinho arrebentando, o Neymar que pode ganhar a Copa do Mundo. Ah, mas o William José cabeceia, a minha mãe cabeceia. Ô, Datena, ele tá te copiando falar, tá de brincadeira. Tá de brincadeira. A minha mãe Datena. cabeceia, sensacional. Pois é, piti do Neto aí. Mas o Neto também queria... Felipe Coutinho não tá na lista? Não, tá convocado. Sim, Felipe Coutinho tá... Aliás, Edgar, é assim,
o time titular do Tite tá definido, né? A gente sabe. Tanto que ele falou 15, 16 já estão, pelo padrão, pelo nível que jogam, né? E os outros são jogadores de oportunidade, como o próprio Tite diz, e que ele vem dando desde que ele começou esse trabalho na seleção, e aí ele vai definir mesmo lá na primeira semana de maio. Esses jogadores que ele chamou agora são para esses amistosos contra a Rússia e a Alemanha no dia 23 e 27 de março. Vamos pro jogador que causou mais polêmica então, William José. Nós temos que entender também, ontem eu até falei aqui com o Beto Saad, né, porque vem logo a convocação, você fala, nossa, William José, você acaba pensando no William José do São Paulo, do Grêmio, do Santos, que realmente era um jogador muito fraco. Agora, quando você vai olhar lá pro Campeonato Espanhol, duas temporadas boas desse jogador na Real Sociedad, são 30 jogos e 17 gols, né? 28 jogos aí como titular. Então você acaba entendendo também algumas razões do Tite, que também está buscando um jogador ali nessa característica de centroavante, um jogador um pouco mais diferente, de presença diária, melhor no cabeceio até, né, do que o Gabriel Jesus. Então o Tite está buscando aí algumas opções. Teria ali o Jonas também do Benfica, muita gente falou no Jô, né, mas o Jô acho que acabou perdendo essa chance quando saiu do Corinthians e foi jogar no Japão. Talvez o nome que mais tenha ficado fora de contexto aí tenha sido o Rodrigo Caio, zagueiro do São Paulo, até porque ele chamou 5 zagueiros, né? Então acho que ele vai fazer até um teste aí entre Rodrigo Caio e Jeromel do Grêmio, que tá realmente merecendo, mas o Rodrigo Caio não vem de uma boa temporada. O Fagner também é um jogador questionável? Mas dentro do Brasil, quem é o melhor lateral direito aqui no Brasil? É o Fagner. Então você teria talvez uma opção que seria o Danilo do Manchester City, mas também não foge muito. Então assim, absurdo, a gente não vê muito nessa lista do Tite, não. E foi isso que eu conversei também hoje cedo com o Bruno Prado, comentarista aqui da Jovem Pan, que falou, existe ou não existe absurdo na lista do Tite? Bom, absurdo não tem nenhum. Claro que cada pessoa tem a sua opinião. Acho que se a gente aleatoriamente escolher 10 pessoas que acompanham o futebol, a seleção brasileira, cada um vai fazer uma lista e teremos diferenças em todas as listas. Mas não tem nenhum absurdo. Acho que o que acontece muitas vezes é as pessoas não conhecerem o jogador. E aí não é culpa do jogador, é culpa da pessoa. E não tem problema não conhecer, né? Hoje os caras estão espalhados pelo mundo. Mas eu acho que ao invés de bater no cara, muitas vezes para esconder que não conhece, é melhor você admitir e falar, não, vou ver, vou observar e depois eu tiro uma conclusão. Então absurdo não tem. Anderson Talisca, William José, o goleiro Neto, os caras que foram convocados, têm se destacado no futebol europeu. Acho que o nome que mais chama atenção da parte de maneira negativa é o Rodrigo Caio, pelo momento que ele vive no clube. E o clube dele também não ajuda nem um pouquinho no caso do São Paulo. Mas absurdo não tem nenhum, não. Por exemplo, ele falou aí dos nomes. Talisca, joga no Besiktas da Turquia. Então, quer dizer, poucos veem os jogos do Besiktas, né? Do William José também, ali na Real Sociedad. Muita gente pediu o Luan do Grêmio, que realmente é um jogador que vem em boa temporada, foi considerado o melhor jogador da Libertadores no ano passado, mas pelas informações que se tem, é um jogador que não se alinha às características de futebol, características de jogo que o Tite gosta. Né? O Tite gosta de jogar num 4-1-4-1 ali, com pontas abertas, as infiltrações dos volantes, o jogo de triangulação, e o Luan faz um jogo parecido ali no Grêmio, joga mais atrás desses volantes, um jogo de flutuação, então por isso que talvez ele não tenha essa oportunidade. E o Tite está preocupado também, porque você lembra daquele jogo, Edgar, contra a Inglaterra, que foi 0-0? Sim. Que a Inglaterra colocou aquela linha defensiva lá que a seleção não bloqueou, conseguiu. Então o Tite está pensando em jogadores que possam ajudar ele a furar esse bloqueio, né? E esses testes agora vão ser importantes, principalmente o contra a Alemanha. Agora, só para terminar, não sei se você viu ontem a pergunta do repórter Silvio Barsetti, do portal Terra, para o Tite, fugindo um pouquinho dessa história de convocação e falando sobre a alta cúpula da CBF, né? O Tite é um cara muito ético, muito direito, a gente sabe. Quando ele assumiu até a seleção, ficou aquela pergunta, mas o Tite falou que era contra, ali o Marco Polo tá na CBF e agora assume a seleção, aí ele quis separar uma coisa da outra, né? O futebol disso, mas o Silvio Barsetti fez uma pergunta competente, até importante, porque a CBF esses dias elegeu aí apenas um candidato lá para as próximas eleições, e na calada da noite, né, com o aval ali das federações, sem a participação dos clubes. Então ele quis saber qual que era a opinião do Tite sobre isso. Tite não gostou muito da pergunta, vamos ver. Tite,
Silvio Bassetti, Portal TA, aqui, a sua extrema esquerda. Tite, a pergunta é sobre Copa do Mundo. Num momento em que a Copa se aproxima, né, todas as atenções estão voltadas para o evento, que é o maior evento do futebol mundial. E no momento que se aproxima da Copa, a gente vê, mais uma vez, a diretoria da CBF usar de um artifício que não é ilegal, mas soa como imoral, como indecente, que é de coletar 20 assinaturas de presidentes de federações na calada da noite para impedir que haja um grupo de oposição, uma chapa de oposição na próxima eleição da CBF. Isso foi feito excluindo totalmente os clubes do processo. Então, como digo, uma decisão indecente, imoral, que não impede o Rogério Caboclo, que está aí na sua frente, né, na primeira fileira, que vai ser o futuro presidente da CBF, de viajar para o exterior com risco de ser preso. Ele pode viajar. Eu queria saber de você se causa embaraço para você, que faz um trabalho tão ético, tão correto, né? É um trabalho tecnicamente quase perfeito, que comanda um grupo também muito bom, em condições de ganhar a Copa do Mundo. Se essa situação política do comando do futebol brasileiro, que transforma o futebol brasileiro numa latrina, se isso causa embaraço para você. Silvio, eu não gostaria de receber essa pergunta que tu estás fazendo aqui nesse momento, porque eu acho que o momento ele não é propício a essa situação e essa colocação. Estou abrindo o meu, ele não é. Se um compromisso teve e nos foi dado por toda a direção no sentido de desenvolver o trabalho na seleção brasileira, ele deva ser com os seus elogios e críticas pertinentes a ele. E todas as condições para que nós desenvolvêssemos o nosso trabalho nos tem dado. E é uma responsabilidade que a gente tem em dar o melhor para a seleção, em ser transparente, em ser ético, em primar por saúde, passar princípios importantes para quem está nos ouvindo e não achar que o nosso principal jogador tem que vir jogar na seleção brasileira de qualquer jeito, de qualquer forma, porque tem que ganhar, porque tem... Cara, tem um pouquinho de discernimento. Nós procuramos e nós queremos colocar todos esses aspectos a vocês e ficar atento e ter o foco na qualidade técnica, na preparação dos jogos, em estar bem preparado, fortalecido, aproveitar esse tempo que nos foi dado para encontrar as verdadeiras possibilidades, soluções da equipe. Por exemplo, eu estou com o Guilherme e o Amadeu e nós estivemos conversando a respeito de situações importantes de atletas e táticas importantes para projetar. Isso tudo é um combustível importante para nós. Essa é a essência. Claro que outros fatores podem ser abordados em outro momento, de outra forma, com outras pessoas. Olha aí. Deu uma fugida. Assim, você até entende também, né, Edgar? Sim. Porque você tem que se pôr também no papel do Tite. O que ele vai falar, né? Ele vai atacar lá o principal chefe dele, até num momento como esse. Teve gente que achou que ele perdeu também a oportunidade de dar uma resposta, de fazer uma crítica. De forma mais contundente. Entendo o Tite. A única coisa que eu discordo dele é do momento da pergunta. O repórter está no direito de fazer a pergunta no momento que quiser. A pergunta foi excelente, mas o Tite também deu a resposta que tinha que dar, Edgar. Boa, vamos lá. Vamos girar o assunto aqui no Morning Show. Agora a gente vai na editoria de política. Caio, que história é essa de perfis falsos aí atuarem em prol da candidatura de Dilma Rousseff em 2010? Explica essa história pra gente. Só pintou agora essa informação? Foi. A BBC Brasil em Londres repercutiu uma entrevista que eles fizeram ontem com 3 de 4 pessoas que se disseram envolvidas com uma empresa contratada pela campanha, pelas pessoas que fizeram a campanha da ex-presidente Dilma Rousseff nas eleições de 2010, ou seja, no primeiro mandato da Dilma Rousseff aqui enquanto presidente do Brasil. 3 pessoas de um grupo de 4 funcionários chegaram para os repórteres da BBC Brasil em Londres e falaram: olha, é o seguinte, a gente tem uma bomba para falar para vocês. E aí toda a imprensa repercutiu hoje. Folha de São Paulo repercutiu, Estado de São Paulo, se eu não estou enganado, enfim, diversos veículos da grande imprensa brasileira estão repercutindo essa entrevista divulgada pela própria BBC nessa terça-feira também. O que acontece? Uma empresa contratou 4 pessoas para simplesmente passarem o dia inteiro durante as prévias, durante a campanha eleitoral, antes de outubro de 2010, simplesmente para criar perfis falsos no Twitter e também no Orkut. À época ainda era usado o Orkut. Essas 4 pessoas se encontravam em um apartamento na região central de São Paulo, no bairro de Higienópolis, e sentavam lá de manhã, chegavam por volta das 8h30 da manhã, sentavam, faziam uma reunião de pauta,
pegavam todos os jornais que eram publicados no dia, as revistas aos finais de semana, enfim, e faziam uma reunião de pauta, como a gente em qualquer redação do Brasil faz. Olha, estão repercutindo isso, estão falando mal da Dilma nisso, estão falando bem da Dilma nisso, e estão falando do Serra isso, que era o principal concorrente ao pleito. Aí eles faziam uma reunião, o que a gente vai atacar, o que a gente vai falar, beleza, vai ser isso, então tá bom. Aí cada um, depois dessa reunião de pauta, tomava um cafezinho, fumava um cigarro, sentava em frente ao seu notebook, que eram cedidos esses notebooks pelo chefe da empresa, pelo contratante, e aí eles sentavam e começavam a tuitar. Eles recebiam de 3.500 a 4.000 reais por mês pra ficar o dia inteiro ali tuitando. Não importava o quê? Sempre ou para atacar o Serra ou para falar bem da Dilma. Tivesse acontecido aquilo ou não. Atacavam a Dilma, saiu uma notícia ruim que a Dilma tem mau hálito, eles vinham e falavam, não é verdade, não sei o quê. Ou então nem saía nada, eles falavam, olha, a Dilma fez isso e aquilo. Essa reportagem não traz nenhum fato revelador de, por exemplo, alguma notícia que tenha tido bastante repercussão em 2010 para todo mundo virar e ficar de queixo caído falando... Caramba, então quer dizer que isso era mentira. O fato em si gira em torno dessas 4 pessoas terem sido contratadas para disseminar qualquer tipo de notícia sempre em favor da presidente Dilma. Lembrando, com destaque para mesmo sendo verdade ou não. Então o que chamou a atenção da grande imprensa é, existia fake news desde 2010? Bom... Na minha visão, isso já existe há bastante tempo, desde 2010 não é nenhuma novidade, embora a gente ainda não tinha o Facebook com todo o poder que ele tem hoje, o Facebook já existia, enfim, mas ele não tinha tanta força assim porque ele ainda dividia atenções com o Orkut. Porém, o Twitter já tinha bastante força, então, na verdade, me causa um pouco espanto toda essa repercussão na grande imprensa. Uma coisa que acontece hoje em dia é uma grande preocupação em torno das eleições em 2018, agora com o fake news. Sim. Ano passado, o deputado Áureo, do Solidariedade do Rio de Janeiro, tentou passar uma lei que barrasse a disseminação de notícias falsas. Todo mundo que publicasse alguma coisa que um político se sentisse ofendido, ele poderia entrar com uma multa, com um pedido na justiça para que... Enfim, gerou todo um bafafá em torno disso, que acabou não passando, só que essa lei foi apresentada, esse projeto de lei foi apresentado justamente quando estava naquela discussão do dinheiro em torno dos partidos políticos, de 3 bilhões para 1 bilhão, enfim, eu acredito que isso tenha sido um elefante branco na sala. Existe essa preocupação aqui no Brasil com as eleições de 2018. Só que em 2016 já teve toda uma discussão de fake news com as eleições presidenciais norte-americanas. Donald Trump com envolvimento com os russos, Rex Tillerson, que acabou de ser demitido do governo, enfim. Uma coisa que eu vou falar que não é o que eu acho, é o que é. Todas essas campanhas, esses marqueteiros que trabalham por trás dos políticos, pelo menos grande parte deles, não dá para afirmar que todos, fazem o seguinte, principalmente agora em épocas eleitorais, compram 350 aparelhos de celular, mais 350 chips, e eles agora têm uma medida que é o seguinte, se adicionam em grupos de WhatsApp. Você que está adicionado em grupo de WhatsApp, seja da sua visão política, até grupo de WhatsApp de pornô chanchada, pode perceber que muita gente que está ali não se conhece. E aí sempre tem aqueles sujeitos que estão envolvidos nesses grupos. Muitos desses grupos são criados pelos marqueteiros sem que você saiba, ou esses grupos já existem e os marqueteiros estão inseridos. E aí eles têm por obrigação contratar algumas pessoas para administrarem, cada funcionário administra uns 5 ou 6 celulares. E essas pessoas têm por obrigação ficar todos os dias aparecendo lá. Num grupo de pornografia, fica mandando uma pornografia, outro para se mostrar uma pessoa ativa, para aparecer alguém realmente que é ativo desse grupo. E aí quando tem uma informação que os marqueteiros têm interesse em disseminar, essa pessoa que sempre se mostra ativa, vai e divulga. O candidato tal falou tal coisa. Gente, olha que interessante e tal. Porque como você já foi ativo todos os dias que se passaram, você ganha credibilidade quando você introduz uma mensagem que você quer. Então esse negócio de fake news, de manipulação, sempre existiu. Não é de agora, não é agora só em torno das eleições de 2018. Mas o fato é que o que chama bastante atenção é que, caramba, em 2010 já existia isso. Só para concluir, essas 4 pessoas, segundo a reportagem da BBC, segundo o relato delas mesmas, foram contratadas por uma empresa chamada a Red Marketing, que pertence a Gabriel Arantes Cecílio. Na declaração da campanha de Dilma Rousseff em 2010, não aparece nenhuma prestação de contas,
costas nenhum pagamento feito a essa empresa. Porém, Fernando Pimentel, que hoje é governador de Minas Gerais, era um dos coordenadores dessa campanha e na prestação de contas dele, em 2010, aparece o pagamento de R$234 mil à empresa G. Cecílio e Companhia Limitada, que pertence sim a Gabriel Arantes Cecílio. Então, agora... pode ser que existam investigações em torno disso. Para você que nos acompanha com imagem, essa lista de alguns twitters que aparece por aí para você, no fundo que o Bruno colocou para nós, são alguns perfis falsos de Twitter que foram criados à época da campanha de 2010 da Dilma e que até hoje estão ativos no Twitter. Qualquer um pode ver e entrar lá. Essa Juliana Miranda é uma blogueira, um perfil falso, uma blogueira que se disse como estudante de psicologia e tal, mas pegou a foto de uma blogueira da Finlândia, criou esse perfil falso só pra ficar retweetando a Dilma e dar mais corpo à campanha dela. Ô, Tonholi, vamos lá. Isso aí tudo que o Caio tá falando, dá aí a temperatura no termômetro do que vai ser essa próxima eleição. Aí a gente tá à frente aí. E esse método e essa estratégia de utilizar, eu digo, as mídias digitais, vai fazer parte da campanha mesmo, tanto pro bem quanto pro mal, porque muita baixaria deve vir na esteira aí do uso das mídias digitais nas campanhas, hein? Edgar, o buraco é muito mais embaixo. Lá fora, como é que você produz uma fake news? Você tem 2 programas, eu vou denunciar os programas. Um chama Vidália, outro chama Thor. O Vidália tem até uma cebolinha. Você juntando o Vidália com o Thor, você entra na Deep Web, a internet profunda, onde se contratam serviços de matadores e por aí vai. Com os programas Vidália e Thor, o cara que quer fazer fake news, por exemplo, se eu entrar no Vidália e no Thor, ele vai me oferecer um país, ele oferece um mapa mundi. E eu escolho um número de IP falso do país que eu quiser para poder fazer o fake news. Eles inclusive usam isso para poder entrar na Netflix de outro país com IP falso. Isso é o que acontece lá fora, que é praticamente insondável. Aqui no Brasil, as pessoas ainda desconhecem, ainda bem, a falsificação do IP, mas já denunciando, é feito com o uso dos programas Vidália e Thor. Agora eu quero mostrar que essa guerra não é tão nova e quero ler um trecho de uma reportagem da Folha de São Paulo, de maio de 2015. O Edson Fachin não era ministro ainda, ele era concorrente ao cargo de ministro do STF. As páginas e tweets da internet em que o advogado Luiz Edson Fachin se defende do que os seus apoiadores chamam de campanha difamatória nas redes sociais foram criadas pelo diretor de arte da empresa Pepper, Renato Rojas, que presta serviços para o PT e trabalhou na campanha à reeleição da presidente Dilma em 2014. A ligação de Rojas com o Fachin foi revelada nesta segunda-feira pelo jornalista Cláudio Tonholi em seu blog. Folha de São Paulo, 11/5/2015. Uma agência que prestava serviços para o PT teve um funcionário seu contratado pelo genro do futuro ministro Edson Fachin para fazer campanha de um site pró-Fachin e tweets falsos. Olha aí, até um futuro ministro do STF se meteu nisso. Se um futuro ministro do STF se meteu nisso, que dirá o que vai acontecer nessas eleições de 2018, em que o país está mais bipolarizado do que nunca. É necessário que a Polícia Federal comece a atuar já. Começa a buscar quem tem programa Vidália e Thor no computador e você vai ver como é que se falsifica IP. Impressão digital da internet, senhor delegado federal. Boa, vamos em frente. Ô, Edgar, só rapidamente, que temos que ir pra Brasília, Caio. É verdade, rapidamente. As pessoas são cheias de, principalmente na internet, falar imprensa golpista, fake news da imprensa, não sei o quê. Contestam a imprensa que é paga, que tem um compromisso com a verdade, porque toma processo, pode perder o emprego e daí por diante, mas fica acreditando em site. Esse site, não me lembro qual que era o domínio, era o que tem que ser dito, não sei o quê, .net. Ou seja, um domínio que não passava a menor
menor credibilidade. Então, essa discussão só traz à tona o seguinte, para você tomar muito cuidado, para não ficar acreditando em tudo que você vê, e quem acredita em tudo que vê, com esses domínios assim, o que não foi dito, .kit.net, esse cara merece mesmo ser enganado, que pelo amor de Deus, né? Isso aí. Vamos lá, vamos pra capital federal agora. O Tonholi falou do ministro do STF, que também entrou nessa, né, Tonholi? Vamos falar de outro ministro do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, alterou o indulto natalino assinado pelo presidente Michel Temer, deixando de fora os crimes de colarinho branco. Direto pra capital federal, falar com José Maria Trindade, que tem os detalhes pra gente. Zé, que tem uma especialidade nessa área, de tantos anos cobrindo essa área em Brasília. Bom dia, Trindade. É isso, muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Edgar, é o indulto natalino. Não se trata daquele saidão, né, que os presos que matam, que estupram, têm direito, mas que a maioria dos brasileiros não tem saidão em casa não, viu? Alguns até tem, outros não tem. Outros não tem saidão. Né? Pois é. Então é o seguinte, essa história de indulto, ela é muito antiga, né? Ninguém sabe exatamente quando foi criado esse indulto, que se trata de um perdão, de uma clemência de um presidente da República, mas ele acabou sendo adotado em várias constituições pelo mundo. E a gente lembra muito bem que o Novo Testamento fala exatamente de Jesus e Barrabás, quando Pôncio Pilatos tinha que dar o indulto entre escolher Jesus ou Barrabás. Ele consultou a praça e a praça mandou soltar o Barrabás, um ladrão conhecido, e crucificar Jesus. Pois bem, o indulto deste ano, do ano passado, né, de dezembro de 2017, o presidente Michel Temer ampliou. Antes, os indultos, né, eles perdoavam ali quem tinha ali cumprido 1/4 da pena e não era reincidente ou 1/3 reincidente, né? Sim. E aí Michel Temer passou em 2017 para 1/5 da pena nos não reincidentes e 1/3 para os reincidentes, né? E aí a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, entrou no Supremo Tribunal Federal com o argumento de que esse indulto exagerou e que acabou atingindo aí a separação de poderes. O Código Penal admite a possibilidade deste perdão, desta clemência, que é um ato exclusivo do presidente da República. O próprio ministro da Justiça, Torquato Jardim, disse que o presidente realmente avançou e disse que o momento seria mais no sentido liberal, e não foi. Houve uma reclamação muito grande. Então, a presidente do Supremo, Carmen Lúcia, cancelou o indulto. Só que passou aí o recesso e o plenário não analisou esse indulto. E agora o ministro Barroso entendeu que estava acontecendo nos presídios certa movimentação e irritação de alguns que têm direito ao indulto e que não estavam tendo porque o indulto estava todo suspenso. E aí o que ele decidiu? Ele meio que legislou e definiu que os corruptos, os que praticaram o crime do colarinho branco, não terão direito a esta clemência. Primeira vítima, o ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, Henrique Pisolato. Ele teve um indulto negado. Então, agora o indulto ficou mais difícil, né? Não tão liberal quanto o assinado pelo presidente Michel Temer. Tem as regras, né, do indulto, né, Tonholi? O cara não pode ter sido condenado a mais de 8 anos, o crime não pode ter sido considerado um crime muito grave. Quer dizer, tem todas as regras que regem essa questão da lei do indulto aí, né? Agora, se o Barroso não falar nada, muita gente envolvida na Lava Jato poderia ser beneficiada, né, com esse indulto aí natalino. Agora, Zé Maria, Edgar, que eu vou antecipar a questão. Em todos os países você tem indulto. Por exemplo, na França, o dia 14 de julho, a Fête Nationale comemora o indulto, se solta as pessoas. E desde 2008, o Supremo da França também liberou geral pro indulto de lá por conta dos crimes de colarinho branco, exemplo do que acontece no Brasil. Agora eu quero antecipar um dado para vocês. Estamos falando em crime de colarinho branco, portanto estamos falando em Lava Jato. Nesta quarta-feira, Zé Maria Trindade, comemora-se 4 anos da Operação Lava Jato. Então a imprensa, a partir da tarde de hoje, vai ser chamada para uma coletiva em Curitiba, nessa quarta-feira ao meio-dia, em que vão se trazer alguns números do crime de colarinho branco.
Por exemplo, alguns números que vão ser trazidos amanhã. 1.765 procedimentos instaurados, 118 mandados de prisões temporárias, 395 pedidos de cooperação internacional, 163 acordos de colaboração premiada, pedido de ressarcimento de 14 bilhões e meio, valor total do que a Lava Jato está pedindo para os que cometeram um crime de colarinho branco. Vai ser divulgado amanhã, meio-dia, lá em Curitiba. 38,1 bilhões. Propina paga 6,4 bilhões, sendo que 11,5 bilhões são alvo de colaboração premiada. O que eu quero chegar é o seguinte: é óbvio que o Barroso tomou essa decisão por conta, a imprensa ainda não sabe, mas meio judiciário já sabe, que nesta quarta-feira ao meio-dia em Curitiba, os procuradores da Força Tarefa de todo o Brasil estarão ao meio-dia divulgando tudo, Zé Maria. O que a gente quer saber, Edgar, do crime de colarinho branco. Vai ser uma bomba amanhã. Fala, Zé. É isso mesmo, o juiz Sérgio Moro, inclusive, vai abrir mais, vai falar, vai dar uma entrevista longa aí para o Roda Viva, e adota um novo sistema de falar e se comunicar. A Lava Jato, ela tem que deixar aí consequências legais, ou seja, andar agora nos estados, porque essa fase nacional já está bem restrita mesmo. É isso aí, Tonho. Obrigado, Trindade, bom trabalho para você aí em Brasília, um abraço. Aí, obrigado, bom dia. Vamos lá, nessa segunda-feira, o Metropolitan Opera de Nova York demitiu o regente James Levine, acusado de assédio sexual. Lá se foram aí 4 décadas de parceria e é uma denúncia que vem já de algum tempo, hein, Paulinha? Vem de um tempinho, a gente já falou disso no fim do ano passado, na verdade, quando o Metropolitan Opera de Nova York teve que assumir que realmente tinha consciência de um boletim de ocorrência feito em 2016, que denunciava aí diversos episódios de assédio e abuso sexual acontecidos com um cara por 30 anos, né? A gente não ficou sabendo da identidade dessa pessoa que fez a denúncia, enfim, mas soube-se, o Matt ele teve que assumir que sabia dessa denúncia, porque a imprensa descobriu esse boletim de ocorrência e começou a questionar os funcionários ali da casa para saber se era um padrão, se aconteceu outras vezes e tal. Aí foi até cancelada a atuação que o maestro faria no fim do ano, né? Ele faria no ano novo, ele que regeria ali a orquestra, foi cancelada essa participação desse cara que é um dos grandes maestros da história dos Estados Unidos, 40 anos de carreira, tem 10 estatuetas do Grammy, né? Então realmente é uma personalidade bastante famosa ali nos Estados Unidos e que, inclusive, tá com Parkinson agora. Então acabou afastado para que eles averiguassem o que realmente estava acontecendo ali. Agora, o que acontece, Edgar, é que parece que foi feita uma investigação interna ali no Met Opera. Eles se voltaram para entrevistar pessoas ali de dentro, para descobrir se tinha algum fundamento essas denúncias, se haviam outras denúncias, enfim, começaram a averiguar aí, conversaram com mais de 70 pessoas e nessa segunda-feira afastaram de vez, demitiram o senhor Levine e trouxeram um comunicado oficial, né? Então disseram o seguinte, que a investigação revelou evidência crível de que o senhor Levine apresentou conduta de assédio e abuso sexual antes e durante o período em que trabalhou no Met Opera. A investigação também revelou evidência crível de que o senhor Levine apresentou conduta de assédio e abuso sexual em relação a artistas vulneráveis que estavam no início das suas carreiras e sobre os quais o senhor Levine tinha autoridade. Então, depois dessas descobertas, eles concluíram uma conduta inapropriada e que seria impossível ele continuar trabalhando ali. Então, tá aí. Foi isso que eles concluíram depois de conduzir essa investigação, conversar com 70 pessoas, afastaram o maestro. Agora, 10 horas... Opa! Espera um minutinho. Queria falar da nossa hashtag, que já tá entre os assuntos mais comentados do Brasil. Aí sim. Hashtag Vá ao Morning Pablo.
com o apoio desse Morning Squad, entre os assuntos mais comentados desse país, tá? Tem gente que te apoia sim, Caio, mas as pessoas estão achando bastante interessante esse encontro. Então tá todo mundo querendo... É um encontro improvável, lembra? Hashtag Valmorning Pablo, continuem tweetando aqui com a gente. Possivelmente já chegou até ela a informação, não, Paulinho? Ela quem? Boa! Venha. Vamos lá, quem tá aí pra dar a hora certa pra gente? Nosso... Vamos lá que daqui a pouco eu vazo o número do celular de vocês também. 10h40, horário de Brasília, velho. Seguindo na política aqui no Morning Show, um ex-secretário de Sérgio Cabral e um delegado de polícia foram presos em desdobramento da Lava Jato que mira fraudes no sistema penitenciário do Rio de Janeiro. Vamos falar com o Rodrigo Viga, nosso repórter na cidade maravilhosa, que persiste e insiste em permanecer maravilhosa. Fala, Viga, bom dia. Fala, Ed Carcereiro, beleza ou não? Tô bem de carcereiro. Ed Padeiro, é melhor não? Não dou mole não, não dou mole não. É, exatamente. Eu tô aqui atrás das grades, mas não tô preso não. Você tá vendo a grade aí, né? Não tô preso não, meu camarada. Eu tô soltinho. Como dizem os gaúchos, tô soltinho no palito, viu, meu cara? Ainda bem que aí você pode ir pra cima desses corruptos aí, desses caras do Rio de Janeiro e passar as informações pro ouvinte da Jovem Pan, viu? Se pintar uma gotinha na ponta do meu nariz, é que começou a chover justamente agora, viu, Edgar? O que acontece, rapaz? Descobriram o Cabral mais uma vez com a mão na massa, literalmente, né? Mais um esquema dele, agora perpassando pela Secretaria de Administração Penitenciária. Já ouviu falar naquela história de esquema em quentinha, Sim. Alimentação? Muitas vezes, né, meu caro Edgar? Sim. Fornecimento de alimento para presídio, para penitenciário, para detento, foi o que se identificou dessa vez. Como é que funcionava, meu caro Edgar? Da seguinte forma, é claro, o secretário da época da Administração Penitenciária facilitava a vida para empresas que pagavam o famoso por fora, né? Pagavam a propina, parte dessa propina ia, claro, para os cofres da quadrilha de Cabral, para o próprio ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral Filho. Agora, sabe o que chama mais atenção, Edgar? É que, no início, quem fornecia o pão, os pães, para alimentar os próprios detentos, eram eles mesmos, ou seja, era a mão de obra que era usada dentro do presídio para produzir, né? Para fazer comida. Aí descobriram o esquema e acabaram com esse tipo de fornecimento durante um tempo. Constituíram uma empresa que foi contratada para fazer o fornecimento desses pães. Só que essa empresa também usava a mão de obra de dentro da cadeia, só que ela vendia essa comida a preço superfaturado para o governo do estado do Rio de Janeiro, não entregava o que prometia, ou seja, era uma maracutaia, uma roubalheira danada. O patrimônio do ex-secretário de Administração Penitenciária, César Rubens, que foi detido nessa terça-feira, cresceu 10 vezes. 10 vezes, meu caro Edgar, enquanto ele esteve à frente da pasta a partir do ano de 2009. E o desvio gira em torno de 23, 24 milhões de reais. Tinha até um diretor da Polícia Civil do Rio de Janeiro que estava envolvido no esquema, porque a empresa dele também era essa ou uma dessas que forneciam comida. Alimento para o sistema penitenciário do Rio de Janeiro, Edgar. Olha, Viga, você sabe muito bem disso. Qualquer via de negócio da prefeitura com empresas privadas, com os serviços públicos, tinha lá uma grana vazando para a conta do Sérgio Cabral. Do governo do Estado. Do governo do Estado tinha grana vazando para a conta do Cabral. Aí é mais do que sabido isso. Agora, o Viga... Já passou pela saúde... Já passou pela educação, já passou pela Casa Civil, são várias pastas que eram usadas justamente para arrecadar grana, digamos. Ô Viga, queria, pra gente fechar o papo aqui, saber da questão dessa menina grávida aí, que foi morta pelo namorado, é isso, Viga? Quais são os detalhes, hein? Exatamente, rapaz, ela tinha morrido, né? Tá falando do caso da Baixada Fluminense, né, Diga? Então, ela... morreu na semana passada e havia dúvidas de quem seria o assassino, o executor. E a primeira suspeita levantada foi justamente, meu caro Edgar, ouvintes desse Morning Show, contra o próprio namorado dela. Mas ele voluntariamente se apresentou à própria família, à própria polícia e disse que não tinha qualquer tipo de envolvimento com a morte dessa jovem grávida. Pois bem, agora
descobriu-se que, na verdade, ele matou, talvez por uma crise de ciúme ou uma instabilidade no relacionamento. É mais uma jovem que morre aqui no Rio de Janeiro. Diga-se de passagem, infelizmente, Edgar, muitas mulheres morreram vítimas da violência nas últimas horas. No Irajá, no domingo, por exemplo, uma mãe de 21 anos de idade, estudante de jornalismo, morreu na presença da família com um filho de 3 anos no colo numa tentativa de assalto. Nessa segunda-feira, uma outra jovem, Dandara Souza, de 24 anos de idade, foi atingida por uma bala perdida dentro de casa, também na periferia do Rio de Janeiro. Ela que estava grávida de 25 semanas. O bebê nasceu precocemente, está lutando contra a morte, mas ela não resistiu aos ferimentos, e sem falar nos casos que aconteceram no final de semana. Infelizmente, a violência não escolhe sexo, não escolhe origem, não escolhe classe social. Ela está disseminada no Brasil e aqui no Rio de Janeiro mais ainda, ligado? Obrigado pelas informações, Viga. Rodrigo Viga falando com a gente diretamente do Rio, em áudio e em imagens. Valeu, Ed Padeiro. Bom trabalho. Valeu, Ed Carcereiro. Grande abraço, hein? E a gente viu que o Rio de Janeiro tá nublado aí, com respingos na lente de Rodrigo Viga aí nessa matéria, nessa reportagem aqui pro Morning Show. Vamos em frente, seguindo aqui no programa. Depois de 1 ano e 2 meses no comando da cidade de São Paulo, o prefeito João Dória, do PSDB, confirmou ontem que vai deixar o cargo para concorrer à sucessão de Geraldo Alckmin, atual governador do estado. Vamos lá, a decisão já era esperada, né? Faz um tempo já, né, Caio? É claro que não. Não era esperada. Claro que não. Óbvio que não. A esperada Desde mesmo, a decisão. Quem votou nele não esperava isso, né? Primeiro, quem votou nele não esperava isso. Segundo, que ele mesmo não esperava isso. Ele queria concorrer. Todos nós sabemos a presidência da República. Sobrou, caiu no colo dele, então. Pra não criar um mal-estar. Caiu no colo dele. E tem eleitores do Dória que votaram nele pra ser prefeito, que concordam com ele, que querem que ele vá pro governo. Não dá pra generalizar e falar que todo mundo que votou nele não, mas não gostou da decisão. Naturalmente você se decepciona, de repente, né? você acha que ele tá fazendo um bom governo na prefeitura e não acha que há nada demais em ele pleitear um cargo maior. Isso pode ser que algumas pessoas entendam que isso é do jogo. Mas muitas... Não dá pra generalizar. Não, mas muitas veem também como uma traição. Sim, por isso que não pode falar todas. Que assumiu ali o governo de uma cidade e tá aí diante de uma aspiração política, deixando de lado um trabalho que tá no meio do processo, né? Vamos lá, Caio. Posso falar? Por favor. Tá, obrigado. Se vocês quiserem só uma pequena correção. Vai no tempo de vocês aí. Só uma pequena correção. Vai lá, Caião. Bom, mas enfim, eu comecei com essa ironia porque a situação do João Dória mudou bastante desde as eleições para a prefeitura, as eleições municipais, para agora. Ele entrou mostrando bastante trabalho, fazendo aquela publicidade dele indo, vestindo a camisa das funções, enfim. Todo mundo falou, olha, esse sujeito vai ser diferente. Depois se cogitou a saída dele da prefeitura para a presidência da República. Depois deu ruim, agora ele oficializou ontem no Diretório Estadual do PSDB, aqui em São Paulo, a intenção dele de concorrer ao governo do estado. Não significa, hoje, pode ser que alguém tenha lido uma manchetada ali rápido, passou em frente à banca e tal, viu que Dória lança-se candidato ao governo, não significa que ele já é o candidato do PSDB. Ontem houve uma manifestação oficial de que ele quer ser governador, ou seja, ele já manifestou a intenção dele, olha, eu vou deixar a prefeitura, porque ele é obrigado a fazer isso até o mês que vem, para concorrer. Só que existem prévias no PSDB, não é assim, eu quero ser candidato, você vai e é. Você tem que passar por prévias, o partido escolhe quem é mais legal, o Vini, o Edgar ou o Caio para ser nosso candidato a governador, porque o partido dele, principalmente, ou todos os partidos, mas o PSDB principalmente, é um partido bastante dividido. Você pega o PSDB hoje representando a direita e o PT à esquerda, como maiorias, o PT defende hoje em dia até o que é indefensável. Você vê os integrantes do PT, Lindbergh, Gleisi Hoffmann, abrindo a boca só para falar o Lula é inocente, mesmo contra todas as condenações contra o presidente Lula. Agora o PSDB, você vê que é um partido bastante dividido. O Aécio Neves era até pouco tempo atrás presidente do partido, teve um escândalo, outro, metade já expulsou ele do partido, outra metade quis defender, é um partido bastante dividido sobre todas as alas. Agora, Quem são os outros candidatos que concorrem com o Dória?
Caio? Eu vou chegar nesse ponto porque existe uma manifestação dos aliados do prefeito João Dória para que esses sujeitos desistam. Tem o sociólogo Luiz Felipe Dávila, que está concorrendo, ainda está concorrendo. Também tem o Floriano Pesaro, que é secretário de governo, tem uma boa relação com o Alckmin. O Luiz Felipe Dávila também tem boa gesticulação ali com o Dória. E o ex-senador José Aníbal. São 3 que concorrem com o Alckmin, com o Dória, perdão, são os nomes fortes. Porém, o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Cauê Macris, e o Pedro Tobias, que é o presidente estadual do PSDB, vão começar agora a articular com o Alckmin. Eles têm um bom trânsito pelo Palácio dos Bandeirantes, para virar e falar: Alckmin, faz o seguinte, faz com que o Luiz Felipe Dávila e o Floriano Pesaro desistam dessas prévias, que vão acontecer agora dia 18. Desistam dessas prévias. O ex-senador José Aníbal ainda está resistindo para concorrer com o Dória à indicação para concorrer ao Palácio dos Bandeirantes, para ser o governador do PSDB. Mas é um nome mais fraco do que o presidente João Dória. Ontem, os aliados do Dória foram no Diretório Estadual e entregaram uma carta com 1.704 assinaturas, muito mais do que precisava de assinaturas de integrantes, de delegados do PSDB, delegados estaduais, dizendo assim: eu quero que o Dória seja o nosso candidato. Eu também quero que o Dória seja... 1.704 é um número forte, fortalece o prefeito João Dória para essa corrida, mas ainda é só uma manifestação. O Dória quer que o Alckmin faça toda uma manobra para que não existam prévias, para que o Dória adote aquele discurso que já está sendo adotado. Olha, o partido fez uma grande pressão para que eu seja o candidato ao governo, então eu tive que aceitar para que saia legal. Porque, justamente como você falou na cabeça, olha, 1 ano e 2 meses depois dele ter sido eleito, ele já vai deixar a prefeitura. Aos olhos de muita gente, como o Arcon disse, não são todos os paulistanos que vão falar: poxa, mas você já está saindo. Mas muitos eleitores dele podem virar e falar: mas pouco tempo depois você já vai deixar a prefeitura? Então, para que soe como um discurso? Gente, eu fui obrigado, muita gente me convidou, olha, então eu vou dessa forma natural. Para que soe como um discurso, aí tem tudo essa frase que você Exatamente, disse. É uma estratégia do Dória para que a saída dele seja a mais tranquila possível, a passagem dele de prefeito para candidato a governador. Até porque quando o Serra fez isso não pegou muito bem, né? Não pegou nada bem. Pegou muito bem. Então, do próprio partido, né? Então, não, e tem uma circunstância também de quem fez a entrada na política dizendo eu sou o novo, repete uma prática que visa um interesse talvez muito próprio e pessoal, né? Uma aspiração, um anseio dele, né? Ascender na política. É muito louco. Parece que é uma vaidade de querer ascender muito louco. Quem votou nele deve... Uma falta de responsabilidade em cumprir com o que prometeu. Eu não sei se tem pesquisa que diz isso, aliás. Quem votou está, né, desgostoso com a decisão dele concorrer ao Estado, ao governo do Estado. Quem votou não apoia porque acha que ele é bom, então ele vai ser bom num âmbito maior, podendo fazer mais coisas, né? Ter mais atitudes dentro da política. Existem as pesquisas de rejeição e de aprovação ao governo dele, que começaram a cair bastante, principalmente no fim de semana, daquela semana que houve a gravação do vídeo atacando o Goldman, o vice-presidente do PSDB aqui em São Paulo. Naquela mesma semana em que ele gravou, hoje o meu recadinho é pro Goldman, e chamou ele de fracassado e tudo mais. No sábado foi divulgada a pesquisa de reprovação ao governo dele, que veio caindo desde então. Então o Dória tem nesse momento dois pontos fortes a serem trabalhados: a popularidade dele na prefeitura de São Paulo e também agora driblar ou pelo menos tentar fazer uma saída bem tranquila, bem amena da prefeitura. Vamos lá, Tonholi, como é que você avalia essa decolagem aí do Dória, buscando o governo do Estado? Eu acho que o Dória tá certo. Há quanto tempo os tucanos comandam o Estado de São Paulo? Há exatos 24 anos. São Paulo é o ninho tucano, só que a gente tá tendo um problema. Se a gente pegar as declarações do Fernando Henrique Cardoso no final de semana passado, ele falando que ele gostaria de ser mais novo para costurar com o Lula um pacto social democrático. Daí tem o PSDB, Social Democracia Brasileira. Você tem esse lado mais esquerdizante do PSDB, representado pelo Fernando Henrique, e que não é representado pelo Dória, nem pelo Geraldo Alckmin. Se você pegar as grandes revistas europeias, você pegar, por exemplo, a Expresso, a Panorama da Itália, a Economist inglesa, todas têm se perguntado nos últimos 6 meses para onde foi parar o centro no mundo. Cadê os partidos de centro? Haja vista
que a direita furiosa, não estou falando da direita tucana, a direita furiosa está tomando conta via Brexit na Grã-Bretanha, ou na Áustria, ou na própria Holanda, ou seja, na Itália com a volta do Berlusconi, você tem uma direita furiosa voltando para o poder. Agora, o Alckmin e o Dória representam um centro-direita, e esse centro-direita, há eleitores carentes de um centro-direita. É os caras que não gostam do Lula e nem gostam do Bolsonaro. Com certeza vai ser eleito. O paulistanato, sobretudo, é carente de centro-direita. Até porque o Fernando Henrique comunistou depois de velho. Olha, o bom é que agora você contra ou a favor esse voo do Dória vai poder ligar diretamente a ele, no telefone dele, afinal de contas... O número a gente já tem. O que você aprontou, da pena? A barbaridade. Pois é, o Dória antecipou essa informação que o Caio deu agora, da sua pré-candidatura aí, para concorrer às prévias pelo PSDB, ao Datena, que ainda tá à frente ali do Brasil Urgente na Bandeirantes. Daqui a pouco ele vai deixar o programa para apresentar aquele... agora é com o Datena aos domingos. E aí o Datena, empolgado ali com a informação exclusiva, quis mostrar no ar, inclusive, a conversa pelo WhatsApp que ele estava tendo com o Dória. Nós temos essa foto aqui, que é dessa conversa, mas anunciou. Por enquanto, sem o número do Dória, né? Quer anunciou, né? Acabou escrevendo errado ali. Aí o Dória respondeu, daqui a pouco no diretório estadual. Aí, depois, já anunciei. Só que aí o Datena vai mostrar, ele acaba clicando na imagem do Dória e aparece o número dele. Vamos ouvir esse momento, que depois, Edgar, vocês vão perceber que alguém soa no ouvido do Datena falando assim, tira, porque tá aparecendo o número, aí ele desconversa. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Aqui. Agora mostra na tela lá. Mostra na tela grande. Ah, tá, então tá. Então mostrou o nome, então vamos deixar quieto essa história aqui. Vazou. Mas o fato é que agora vazou, tá na internet, pessoal deve ter mandado algumas mensagens aí pro prefeito João Dória, viu, Edgar? Falado, olha aqui, ó, a Uber Model Gisele Bündchen, ó, daqui a pouco a gente fala dela, tá, Paulinha? Sim, senhor. Achei fofa. Né? Uma ideia legal. Uma ideia legal, achei fofinha. Daqui a pouco a gente fala dela aqui no Morning Show, agora 11 horas, 1 minuto, horário de Brasília. Ou parabenizá-lo pelo esse voo ao governo do estado, pode tirar o cavalo da chuva, porque ele já bloqueou o número, viu? O meu colega, o Thiago Berraich, me avisou aqui que ele já providenciou o bloqueio, viu, da pena? Foi igual aí, velho. Mas é um Datena mesmo. Vamos em frente, a Uber Model Gisele Bündchen vai lançar um livro de memórias, essa fofura toda, Paulinha, conta pra gente agora. É verdade, você sabe que tem super poucas informações a respeito, até falei com a assessoria de imprensa da editora Best Seller, que é quem vai lançar aqui no Brasil esse livro, que, olha, surgiu o buchicho quando... Eu até tenho uma música mais fofa, pra essa notícia ficar mais fofa ainda, a Gisele cantando. Olha aí. Essa brasileira múltipla, na verdade. O jornalista Maurício Meirelles, da Folha de São Paulo, que publicou essa história de que a Gisele e o grupo que está fazendo esse livro com ela estavam leiloando os direitos do livro no mundo inteiro para várias editoras. Então, isso é verdade, leiloou-se os direitos dessa obra. No Brasil vai sair pela Best Seller, que é do Grupo Record. Agora, o que é que vai ter nesse livro? A gente não sabe exatamente, Edgar. A gente sabe que a Gisele vai escrever com a ajuda de um ghostwriter. O Tonholi? Não conta pra ninguém. Não sei, ele não deu essa pra gente, essa exclusiva. Eu viro o melhor amigo do Tonholi na mesma hora, velho. Vai ter uma ajuda Vou tomar chazinho na casa do Tonholi e tudo mais. Vai ser muito provavelmente lançado no mundo inteiro, já tem editora nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. E o que se imagina é que vai contar episódios da vida dela com um pouco de autoajuda. Será que o Tonholi manja de fazer autoajuda também, Tonholi? Dá pra fazer? Manja, meu. Sim, é a geopolítica do eu. Olha, e tem muito pra se contar, né? A Gisele, que é nascida em Horizontina, no Rio Grande do Sul, em 1980. Você vai contar a vida dela toda agora? Não, mas eu acho que Você ela... vai ler a biografia. A gente esquece o livro. Olha, um beijo, Arcon. Vamos... É isso. Brincadeira, vai, Paulinho. Eu ia contar outras coisas aqui a respeito. Vamos lá, o leilão. Não, ele não quer. Ele que manda no programa. Ele falou que não quer que conte. Não vamos contar. Você falou que a gente não sabia nada, mas uma coisa eu sei. A primeira foto que apareceu ali com aquela capa rosa
causa do livro, com certeza não vai ser, porque ela odeia aquela foto. Uma das pouquíssimas fotos que a Gisele Bündchen tirou sem roupa no começo da carreira. É uma foto que vale ouro. E o Bruno faz questão de voltar a foto. Não, essa foto estampa um livro que chama Gisele, Heavenly Body, The Rise and Rise of Gisele Bündchen, que foi todo curado pelo Giovanni Bianco, que tem as 300 fotos mais importantes da carreira da Gisele Bündchen. Ela gostando ou não, essa foto que estampa a capa do livro, que a gente tá vendo agora, que é do Irving Penn, um putz num fotógrafo, é uma das fotos mais importantes da carreira dela. É o quê? Um putz num fotógrafo? Putz de um fotógrafo. Incrível. A Gisele é o maior nome da moda brasileira, sem dúvida alguma, né? Não só da moda brasileira, ela foi um marco na moda internacional. Ela trouxe esse novo tipo de corpo, né? A gente tava numa época de modelos esquálidas, super magras. A Gisele veio com curvas, uma forma diferente de se portar na passarela. Até ficou chamado de The Body, né? O corpo dela ficou marcada com esse meio que apelido. Ela que tem uma fortuna calculada, em 2016 estava calculada em mais de R$1 bilhão. Não é verdade? Só que? $1 bilhão de reais no ano em 2016. No ano passado foi o primeiro ano que a Gisele saiu de número 1 da modelo mais bem paga do mundo. Ela ficou 15 anos na primeira posição como a mais bem paga. Ela caiu por causa da Kendall Jenner. Tem um furo sobre o livro, viu? Do Kardashian. Olha lá. Ela tomou Activia e fez cocô Chanel. Não, vai, Tonholi, não. Mas a Gisele Bündchen não é tudo isso que falam também, Essa não. é piada pro campo da moda. Todo qualquer ser humano. Olha, mas aí é isso. Vai ter o livro, vai ser esse mix de histórias da vida com autoajuda. A gente não sabe ainda quando será lançado, mas provavelmente no mundo inteiro, já que tá rolando aí esse leilão. E no Brasil, aguardaremos então também essas histórias de Gisele. Vamos lá. Ontem estreou mais uma temporada do The Noite, programa apresentado pelo humorista, o comediante Danilo Gentili no SBT. Como é que foi, Vini? Você assistiu? O bom The Noite do Danilo Gentili foi bom e ele conseguiu um convidado, Edgar. É Fábio Júnior, né? Que era o sonho do Fábio Porchat. Um dos, né? Verdade. Você lembra quando o Fábio Porchat veio aqui? Falou. Passada. Acho que a pergunta foi até do Caio, né? Qual o convidado que você gostaria de levar no seu programa? Ele falou: um dos convidados era o Fábio Júnior, mas é um cara difícil, que acorda muito tarde, né? E o Fábio Júnior realmente fazia tempo que não dava entrevistas aí para a televisão aberta. O Danilo Gentili conseguiu a presença do Fábio Júnior nessa sua reestreia. Impressionante sucesso do Danilo Gentili no SBT. Durante as suas férias, ele conseguiu liderar com reprises. Ele conseguiu bater a Globo com reprises. Impressionante. E ele nessa disputa aí com o Porchat, ele leva muita vantagem ainda, né? Porque é um programa mais consolidado, é um programa que consegue bons entrevistados, ele consegue driblar esse empecilho aí da Globo, né? De não fornecer. Leva global? Não. Ele consegue driblar esse empecilho da Globo de bloquear os seus artistas, mas ele acaba encontrando outros artistas bons, né? E consegue fazer também com o seu elenco ali, né? Inclusive ontem o Diguinho Coruja, se o Bruno puder botar a foto pra gente, ele tá agora fantasiado como o novo Ken humano, né? Tá sendo chamado aí de novo Ken humano, Diguinho Coruja. Tanto que eles vieram aqui no Pânico, o Diguinho tava todo enfaixado. Essa era a grande surpresa reservada para essa reestreia do Danilo Gentili. E na entrevista com o Fábio Júnior, o Danilo revelou até que a única vez que o único cantor que o fez chorar foi o Fábio Júnior na sua adolescência, uma vez que o Fábio Júnior se apresentou no palco do Faustão e cantou a música Pai, né? E o Danilo Gentili acabou chorando, e aí nesse momento o Fábio Júnior também acaba se emocionando. Aliás, o Fábio Júnior, ele chora em todas as entrevistas, todas as vezes que ele fala da música Pai, né? Ele acaba também se emocionando. Então foi uma boa reestreia aí do Danilo Gentili com o seu The Noite no SBT, Edgar Piccoli. Seu amor me pegou, você bateu tão forte com o teu amor. O Caio Rocha não tira o chapéu. Como é que tá a nossa hashtag aí, Paulinha? A gente tá aqui entre os assuntos mais falados aí, do que Brasil maravilha. esta manhã. Chupa, Caio. A força de Pablo. Olha, o pessoal tá participando com tweets aqui, hashtag #ValMorningPablo. Vamos ver alguns aí, Bruno? Você consegue liberar aí os tweets da galera pra gente? Olha aí, ó, o Zé Mauro. Se a Pablo Vittar não for, eu estou pronta pra substituir. A foto daquela básica substituta de todo mundo, não é mesmo, Vini? Quem é? Ô, Caião.
Quem é? Pô, quem Gente, que eu reconheci? aquela Essa menina é da a Globo, Ana Furtado. Pô, eu tava olhando e ia falar, se esse é o Zé Mauro, se é homem, é o homem da minha vida. Tá diferente na Ana foto, eu não Furtado. reconheci. Ana Furtado, né? Substituta de Sim, todo mundo. sim. Sempre, em qualquer lugar. Coitado, José Reinaldo, hashtag vai ao Morning Pablo. Até o Feliciano visita o Morning. Por que a Pablo Vittar não? E aquele Pois é, você é um emoji cara muito gente boa. pensativo, né? Aquele emoji pensativo. Vamos ao próximo, Bruno. Olha aí. É sim. Pablo, só se for o original, lembrou o Marcelo. Essa é boa. O Pablo É do o Qual é a Pablo, Música, que realmente Pablo. marcou demais, na verdade. E o Gilmar Júnior Tomasi, quando o Pablo Vittar for ao Morning Show, o Caio, hashtag vai passar mal. Vou mesmo, aí vou ligar pro Zé Passar Pereira e vou mal. falar, Zé, tô passando mal, hoje eu não posso ir E trabalhar. Paulinha, agentes de Pablo Vittar entraram em contato. Olha aí, Mentira! Olha aí. Já dizendo que estão ouvindo o Morning, hein? Eu acho Ai, que meu Pablo Vittar tá Deus. de olho no programa hoje. Olha, isso, hein? ó, Simara de Paula, é o nosso sentimento, hein? Vai ao Morning, Pablo, mais fácil Katy Perry no Morning que Pablo Vittar. Será? Ai, que horror. Tem mais? Tem mais aí, Bruno? Não tem mais, não. Acabou. Boa. Acabou, foi KO. Tamo Bom. aqui, hein? Pode continuar participando você, hashtag vá ao Morning, Pablo. Aí estendemos aqui no nosso WhatsApp, né, a pergunta: quem você gostaria de conferir nesta bancada do Morning Show? E os ouvintes responderam pra gente. Bom dia, pessoal do Morning Show. Aqui é o Rodrigo de São Paulo. E quem eu gostaria de ver na bancada de vocês, é claro, é o rei Roberto Carlos. Ah, Eita, ia gostaria. ser legal, hein, meu? Ia ser um reencontro, né, Edgar? É, ia ser o reencontro mesmo. Bom dia, Morning Por quê? Não Show. entendi. É, Eu não, escuto porque eu o pro- entrevistei o rei. Ah, conta mais. Entrevistei o rei na ocasião velho. do Acústico MTV, fui pro Rio de Janeiro, no Copacabana Palace, vesti uma blusa azul, né, pra agradar o rei, Supersticioso, pra não né? criar nenhum tipo de, desavença ali na chegada. Sim. E o rei foi muito solícito, obviamente, muito simpático, Edgar? muito simpático, tiramos foto, falou do acústico, falou das músicas, e o acústico que depois deu problema que não foi lançado, demorou anos pra ser lançado porque o contrato da Globo não permitia. Mas a MTV, sabiamente, na minha opinião, resolveu mesmo assim gravar, porque é um documento histórico, né? Ver o Roberto Carlos com sua orquestra em versões, digamos, mezzo desplugadas. Foi bem bacana, foi emocionante, Boa. foi histórico. Bom dia, Morning Show. Eu escuto o programa todos os dias, na expectativa de estar o Zeca Pagodinho aí, pô. Não o Pô. Pablo Vittar. Beleza? Abração a todos. Então, Rodrigo de Guarulhos. 10 da manhã, Zeca Pagodinho. difícil, Vamos chamar bem o Fábio mais difícil, Júnior. é. Mas ele pode vir direto Bom também. dia, pessoal do Morning Show, Adriana de Itapema. Eu gostaria de ver no Morning, com certeza, o Datena, para eu fazer também. Datena Nossa, eu também. versus Datena fake. Beijo a todos. Pena. Barbaridade. José de Jataizinho, no Paraná. Gostaria que vocês convidassem para participar do Morning Quem? o pré-candidato Álvaro Dias, ex-governador do Paraná, futuro presidente do Brasil. Ó, Bom dia, até mais, adoro vocês. Bom dia, Morning Show. Michael Ribeirão Preto, São Paulo. Para mim, quem que devia estar no Morning Show, pra já, é o Dr. Way. Falando sobre saúde e Dr. corrupção no nosso país, que ele entende Já muito convidei. desse assunto. Bom dia, Morning. Bom dia, galera. Aqui é Giovanni de Cristalina, Goiás. Em relação à questão aí da enquete, eu gostaria que vocês convidassem o Falcão, Marcelo veio. Falcão, da banda o O Rapa. Rapa. A gente já entrevistou o Falcão. Valeu, galera. Ótima terça-feira. Alô, Morning Os Show. dois, né? É Wagner, de Americana. Um cara que eu gostaria muito de ver uma entrevista dele aí no Morning Show seria o Gastão Moreira. Nossa. Gastão Moreira tem muito para falar, principalmente sobre boa música, o que tem faltado muito nesse Brasil. Gastão Moreira é a bola da vez. Valeu. Amigo Bom dia, galera do Morning Show. Aqui é Luiz de Guarulhos. Seguindo essa linha aí, né, de MPB, Luísa Posse, Pedro Mariano, gostaria muito de ver o Zé Cabaleiro aí. Eu acho que seria bem interessante É muito legal. a entrevista. E fora que o som do cara é muito bom. Abraço, Esse gente. Zé Tchau, Cadá. tchau. Bom dia, pessoas lindas do Morning Show. Meu nome é Eliette, falo aqui da Vila Leopoldina.
Tem um escritor brasileiro chamado Eduardo Spohr, que eu amo de paixão. Ele tem uma legião de fãs. E eu acho que vocês deveriam levar ele aí no programa de vocês para conhecer esse cara maravilhoso e conhecer os livros dele. Fica aí a dica para quem gosta de leitura. Daí a participação do ouvinte pelo nosso WhatsApp aqui, solicitando, indicando convidados pra gente. Eu gostaria de ressaltar, porque a gente não colocou no ar, porque não era a pergunta, mas muita gente mandou mensagem falando que se Pablo Vittar vir ao Morning Show, não escutará o programa. Ou seja, a galera me apoiando não e você aí censurando, é isso? Não é censurando, não era a pergunta. Por isso que a pergunta era quem você gostaria que viesse ao Morning, mas eu sou censurado aqui. Muita gente mandou mensagem falando que avisa antes porque eu vou desligar o rádio. Esse é um dos grandes problemas do Brasil, não saber conviver com a diferença. Tá, vamos pro próximo. É verdade. É verdade, todo mundo Estamos tem que ter esperando o Pablo Vittar aqui neste programa. Agora, imagina só, você tem um cara que mostra uma amplitude, uma diversidade e gente negando essa diversidade, quer dizer, tem algum problema e é com essa pessoa que nega, né? Pois é. Vamos lá. Não veio o Feliciano aqui, né, Edgar? Com posições muitas vezes contrárias ao que muitos ouvintes pensam. Foi o que o menino do... Quem falou, Paulinho? Alguém comentou isso aí. Se até Feliciano veio... Por que Pablo não poderia? Estamos aguardando, hein? Vamos lá, seguindo aqui no Morning, vamos com o assunto que eu destaquei aqui na abertura do programa. A presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, vai receber amanhã em uma audiência o ex-ministro da Corte, Sepúlveda Pertence, que vai falar sobre a situação do seu cliente Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos lá, Caio, essa reunião vai rolar mesmo? Já está definida? Opa, já tem dia e hora marcada. No mês passado, toda a imprensa repercutiu a entrada do Sepúlveda Pertence, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, ex-presidente da Suprema Corte também, para o time de defensores do ex-presidente Lula, dos advogados, né? Não dos defensores que simplesmente falam que o Lula é inocente. Sepúlveda Pertence foi colocado como a principal ator, como protagonista nesse time de defensores, porque ele tem um bom trânsito nas instâncias maiores, até porque na década de 90 ele foi presidente do STF. Foi colocado ali ocupando o papel que, entre aspas, era protagonizado pelo Cristiano Zanin. Bom, a intenção era justamente ele usar essa influência, ou pelo menos esse bom trânsito a que ele tem justamente nas instâncias maiores, sobretudo o Supremo Tribunal Federal. E amanhã, quarta-feira, vai ser usado uma primeira cartada, assim, da mais forte, a primeira cartada forte do time de advogados do Lula. Ele tem um encontro com a presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, amanhã ao meio-dia. Nessa quarta-feira, ao meio-dia. A ideia é fazer uma pressão para a presidente Carmen Lúcia de virar e falar: e aí, Carminha, vamos ou não vamos querer julgar o habeas corpus do Lula? O time de advogados do Lula está fazendo uma pressão para que o habeas corpus dele seja julgado, para que o ex-presidente Lula não precise ser preso agora. Lembrando que ele já foi condenado em segunda instância pelo TRF4, a turma de magistrados lá de Porto Alegre. Cabe a ele um último recurso e os advogados do Lula querem que ele fique solto enquanto ainda lhe couber recurso. No TRF4 está para se esgotar agora os embargos de declaração que o Lula apresentou, que é o último recurso que lhe cabe naquela instância. Agora ele está tentando ainda uma cartada final no Supremo Tribunal Federal. Tudo para ficar solto enquanto ele puder, por quanto mais tempo ele puder, para que ele possa concorrer às eleições de outubro. Enfim, não só os advogados do Lula estão fazendo essa pressão, como também alguns ministros dentro da Suprema Corte estão fazendo uma pressão para que a Carmen Lúcia vote de novo aquela discussão. Quando que uma pessoa, depois de segunda instância condenada, pode ser presa ou não? A Carmen Lúcia está meio que lavando as mãos, deu no mês passado aquela declaração: olha, se a gente julgar isso, vai ser apequenar o tribunal. Sim. E na sexta-feira ela já pegou e adiantou, de uma forma que não é comum no Supremo, adiantou tudo que vai ser votado, todos os processos que vão ser votados já no mês de abril, ou seja, com bastante antecedência. E não incluiu essa discussão de habeas corpus ou não, de prisão em segunda instância ou não, que diz respeito ao Lula. Já para dizer um recado bem claro: eu não vou colocar na mesa esse assunto, não vou colocar na pauta do mês esse assunto. Se algum dos ministros vier me trazer, colocar aqui na mesa do plenário esse assunto, a gente vota. Não vai partir de mim. Tonholi, como é que fica essa, digamos, barganha jurídica aí, né? O corpo a corpo aí, né? Nessa questão envolvendo o Sepúlveda, que defende o Lula, com a ministra do Supremo. O Sepúlveda
vai encontrá-la porque o desembargador, um dos 3 que pegaram mais pesado contra o Lula, o Vitor Laus, por causa de um feriado no Rio Grande do Sul, ele antecipou em 3 dias ele analisar os últimos embargos à defesa do Lula. Então o Sepúlveda Pertence foi correndo falar com a Carmen Lúcia. Isso se chama fazer lobby. Qual a melhor tradução de lobby? Grupo de pressão. Quando você coloca o lobby, não é absolutamente normal o advogado das partes marcar horário com o ministro do STF ou com um dos 33 ministros do STJ e marcar papo. É lídimo isso, é legal. O problema que a gente tem no Brasil é que a atividade do lobby não é legalizada ainda. Você tem um projeto engavetado. E nos Estados Unidos, o cara quer entrar no Congresso ou na Suprema Corte, se ele é lobista, ele usa o crachá lobbyist. Você tem 12 mil lobistas cadastrados nos Estados Unidos. Agora, não há nenhum problema em o Sepúlveda falar com a Carmen Lúcia, porque é um rito muito comum que o advogado das partes converse com o ministro das Cortes Superiores. Agora 11 horas 25 minutos, horário de Brasília. Vamos fechar o Morning na reta final aí dessa terça-feira falando de música. Uma notícia boa, né, Paulinha? Vamos lá. Isso, casal que fatura junto permanece junto, né, Edgar? Agora temos aí Beyoncé e Jay-Z anunciando a segunda On The Run. Muito parecido com a turnê que eles fizeram em 2004, que foi uma turnê de enorme sucesso. Foram 100 milhões de dólares para a conta conjunta do casal. Nada mal, com lotação de quase 90% em todos os shows da turnê. Eles arrecadaram pra caramba. Tiveram essa ideia novamente, é uma forma de manter a família junta na estrada, né, Edgar? Acho que é uma boa solução para o casamento não perder. Vai todo mundo junto. Nada com isso, né? As datas fixadas só contemplam Europa e América do Norte. A primeira data acontece no País de Gales em 6 de junho. E aí a gente vai ter o braço europeu para depois fechar com Estados Unidos e Canadá. A Beyoncé vai com o repertório de Lemonade, o último álbum lançado por ela. E o Jay-Z traz o álbum mais recente do ano passado, 4:44, né? 4:44. Então tá aí. Casal que vai muito provavelmente fazer bonito, faturar. Lembrando que a volta de Beyoncé aos palcos tá agendada agora para abril no Coachella. Ela que estava de licença maternidade, teve filhos gêmeos e tal. E a volta dela, sabe em quanto tempo esgotou o ingresso do Coachella? Em 3 horas. Quer dizer que o pessoal tá um pouquinho ansioso, talvez, para ver a Beyoncé no palco novamente. Quem duvida que vai ser um sucesso? Falado, Paulinha. Se a gente fecha o Morning de hoje, vamos com os ganhadores. Aqui é o som de Beyoncé. Quem leva? Já que fomos aos TTs. Isso mesmo, a gente foi pros CTs e quem fatura aqui é o Ademar Borba. Boa. Aqui no Twitter. E aí? Pelo WhatsApp, o Rodrigão, velho. Falado, valeu da pena. Amanhã é o número também. Amanhã a gente volta a partir das 10 aqui pela Jovem Pan. Obrigado pelo prestígio, obrigado pela audiência. Morning Show.